Sabe quando nos deparamos com um problema matemático que parece um beco sem saída? E se existisse uma ferramenta que transformasse essa complexidade toda em soluções, bem, simples e até elegantes? Hoje, a gente vai explorar dois verdadeiros canivetes suíços da computação, o MATLAB e o Octave. Vamos fazer um exercício de imaginação. Pense numa calculadora comum, daquelas que todo mundo conhece. Agora, e se ela pudesse, de repente, resolver sistemas de equações, analisar um volume gigante de dados e até modelar sistemas quânticos com só alguns comandos? É exatamente esse o tipo de superpoder que a gente vai desvendar aqui. E aqui estão os nossos protagonistas. De um lado, o MATLAB, que é o software comercial, o padrão da indústria quando o assunto é processamento numérico pesado. E do outro, o GNU Octave, que é uma alternativa fantástica de software livre com o mesmo propósito. Ambas são ferramentas incrivelmente potentes. Para começar, vamos entender uma coisa. Por que uma calculadora normal, por melhor que seja, simplesmente não dá conta do recado para certas tarefas? A resposta está toda na escala e na complexidade. Imagina ter que fazer a mesma operação em milhões de números. Fazer isso manualmente, um por um, seria lento, ineficiente e, convenhamos, muito chato. É aí que essas ferramentas brilham. Elas automatizam e aceleram absurdamente esse trabalho. Tá, mas como a gente conversa com esses programas? A boa notícia é que a linguagem deles se parece e muito com a própria matemática que a gente já conhece. Essa aqui é a janela de comandos. Pense nela como o centro de controle, uma linha direta com o cérebro matemático do computador. É simples, a gente digita um comando, aperta Enter e pronto. O resultado aparece na hora. Uma interação super direta e eficiente. E o mais interessante ao olhar essa tabela é a simplicidade da linguagem. A sintaxe é muito intuitiva, né? Para somar é o sinal de mais. Para raiz quadrada, SQRT, que vem de square root. Não é preciso aprender um idioma totalmente novo. A linguagem é construída sobre a notação matemática que já é familiar. Agora sim, vamos começar a falar do primeiro grande superpoder dessas ferramentas, os vetores. Essa diferença aqui é fundamental. Um escalar é só um número, um valor único. Já um vetor é uma coleção, uma lista organizada de números. Essa capacidade de agrupar dados que abre um mundo de novas possibilidades. O segredo todo está na eficiência. Em vez de somar um número de cada vez, um processo que levaria horas para uma base de dados grande, com vetores a gente pode somar 1 milhão de números a outro 1 milhão de números com um único comando. Olha, esse exemplo aqui ilustra o conceito perfeitamente. É um momento ahá! Temos o vetor A com os elementos 1, 4 e menos 7. Com um único comando, A mais B, somamos o número 5 a cada um dos elementos do vetor. E o resultado, 6, 9 e menos 2, é calculado de uma só vez. É isso que torna essas ferramentas tão, mas tão poderosas. Ok, se os vetores são como listas, as matrizes são como tabelas. Elas levam a organização dos dados para um nível totalmente novo. A melhor analogia é essa mesmo. Pense numa planilha. Uma matriz é basicamente uma grade de números. Em vez de ter uma única linha de dados, agora temos linhas e colunas. Isso permite uma estrutura de dados muito, muito mais rica. E por que isso é tão importante? Porque muitos sistemas do mundo real são, por natureza, multidimensionais. Uma matriz pode representar um sistema de equações lineares, as conexões de uma rede complexa ou até mesmo os valores de cor de cada pixel de uma imagem. Cada número na grade corresponde ao brilho de um pontinho específico. Certo. Com vetores e matrizes no nosso arsenal, agora sim a gente pode começar a resolver problemas que são verdadeiramente complexos. Vamos pegar esse exemplo clássico, um sistema de equações. Em vez de resolver no papel, passo a passo, aqui a gente representa os coeficientes como uma matriz A e os resultados como um vetor B. E a solução? Vem com um único comando que usa a matriz inversa de A. É uma operação matemática que, na prática, nos permite isolar as incógnitas de um jeito super elegante e, claro, instantâneo. E essa abordagem vai muito além da matemática pura, viu? Ela é usada em engenharia para encontrar frequências de ressonância em pontes, na compressão de dados para reduzir o tamanho de arquivos de imagem e até mesmo na física fundamental. Isso nos leva a uma das aplicações mais impressionantes de todas. Na mecânica quântica, esses conceitos de autovalores e autovetores, que são propriedades especiais das matrizes, nos ajudam a entender as características fundamentais de um sistema, por exemplo, os níveis de energia de um átomo. E o que isso quer dizer na prática?
que as regras que governam o universo subatômico, como os níveis de energia que um elétron pode ter num átomo, podem ser descobertas com cálculos de matrizes. É a complexidade do universo traduzida para a linguagem computacional. Então, percebe? De uma soma simples até desvendar os segredos de um átomo, o princípio é o mesmo: estruturar um problema e deixar o computador fazer o trabalho pesado. Fica a reflexão. Com ferramentas tão poderosas assim em mãos, que grandes desafios da ciência e da engenharia poderiam ser superados.